desconfia aqui, então, mais comentários, ó. Ela fala o seguinte, ela desconfia e só aumenta a paranoia. Aquela cena ali, a gente não poderia deixar de passar, né? Mas ela tem esse aspecto, né, de ser uma paranoia completa dos dois lados. Parece que tem raiozinhos, assim, entre os dois, né? Ela tentando entender o que três lados. Os três lados, porque a gente entra na paranoia. Talvez a gente entra nessa paranoia na segunda vez ou na terceira vez que a gente já conhece a história. Mas na primeira vez a gente embarca. Né? Que porra estão fazendo com o Brian, mano? O que estão fazendo com esse cara? Né? Todo mundo olhando para ele de um modo estranho. Né? Que essa mulher colocou nessa comida aí, nessa comida feia pra caramba? Né? Que ela colocou nessa comida porque... É verdade, ela tá olhando por que fica esse clima em casa? A gente embarca na paranoia também. Né? Não é uma paranoia só do Brian. Sem acompanhamento, aquela comida muito estranha, eu não ia falar da comida. Eu não ia falar da comida, ainda bem que o Kleber falou, porque daí esse gaúcho... É feio pra caramba, aí, é verdade. Gaúcho grosso, que eu sou meio grosso, né? Aí ia falar, que comida horrorosa. Assim. É feio, parece papinho de neném, é feio pra caramba. Hoje eu vi... é o estrogonofe sem acompanhamento. Se fosse aquela porçãozinha, depois ali você tinha acompanhamento, aí ficava bonitinho, era só aquela maçaroca. Aí, gente, coincidentemente, hoje eu vi um vídeo no Instagram de um russo, sempre na Rússia, né? O cara tem um urso de estimação. E aí o urso fica sentado num banco, assim, dentro de casa, e ele fica com uma panela dando comida na boca do urso, e a comida ele fica aquela ali. E eu, comida de urso. Ai. Vamos lá, então. Vamos passar para a próxima cena. Agora a gente vai ver uma interação também que revela algumas coisas interessantes sobre o O'Brien, esse novo O'Brien. A interação dele com o Bashir. I just have 1 or 2 more tests to run. This isn't safe. I haven't had a physical take this long since I was born. Look, unless I'm dying or something, I think it's about time... Wait. That's it, isn't it? I mean, there is something wrong with me. Well, that's why everybody seems so relaxed, Chief. I'm giving you a clean bit of health. You can get dressed. Seria curta, mas que eu acho importante, porque aquela reação que ele tem é uma reação que o O'Brien teria, né? Não acha, Silvio? Kleber, Dari. Sim. A cena toda mostra ele eu fiquei irritado. Esperando ele sair de costas, igual a já dizia, que teve que sair raspando sem a roupa aparecer, toda abertinha a roupa atrás. Mas, assim, sim, é a reação. Ele sempre brigava, assim, dessa maneira com esse médico favorito dele, que é o Bashir. E a reação dele é essa reação de desconfiar natural, não a de conspiração. Tá me fazendo muito exame, me segurando muito aqui, é alguma coisa que eu tenho. É bem isso dele, foi muito natural. Né? Houve naturalidade na reação dele ali. Foi muito perfeito. Mas o tempo inteiro ele é o O'Brien. Né? Assim, em momento algum, ele é uma replicante, ele é uma outra coisa. Ele é o O'Brien. O gatilho não foi acionado. Né? Exatamente. O gatilho não foi acionado. Exatamente, a ideia é essa. Nem quando ele leva o tiro. Ele mudaria somente quando esse gatilho fosse acionado. Né? Até então, até lá, ele é o O'Brien. Eu acredito que talvez o gatilho fosse justamente quando ele tivesse acesso aos aposentos das delegações. Nesse momento, talvez, dentro do acesso ali, dentro do aposento, que ele poderia criar alguma coisa, alguma situação, montar algum aparelho, criar alguma coisa que os destruísse. Então, até ele ter acesso a esses aposentos, e que ele ficou indignadíssimo que não tinha, ele estava em off ainda, né? Ele estava ainda inerte. Quando eu analisei esse episódio para o livro, eu cheguei a uma conclusão de que há uma relação dialética aí dentro desse O'Brien, porque ele faz parte de um plano, né, que é malévolo, né? Ele é um instrumento de sabotagem, né? Construíram um instrumento de sabotagem, né, na forma do replicante do O'Brien, mas ao construir um replicante do O'Brien, dentro desse instrumento de sabotagem, já há a própria forma de sabotar a sabotagem. Não é impressionante isso? A grandeza desse personagem. Que é o espírito do personagem, né? O espírito dele, suas convicções. Então, a primeira coisa que ele faz quando foge é procurar o alto grau da federação, né? Ele tenta denunciar
Não, e não só isso, ele vai ali e manipula todos aqueles, ele vai no subsolo da lida do comando, que tem um degrauzinho abaixo e desce para mexer ali nos equipamentos, conseguir retirar todas as armadilhas, as proteções, os firewalls que tem, e garantir acesso a ele a aos diários que ele não conseguia acessar. Então, ele conseguiu ainda burlar aquilo que estavam vedando a ele. Porque ele percebeu desde o início que a atitude da filha, da mulher, de todos não estava comum. E aí logo ele pensou não nele, ele pensou nos outros, né? Invasores de corpos. É bem isso, muito bacana. É que os roteiristas, eles argumentam, qual é o argumento deles? De que existe uma essência imutável, né? Imutável, exato. Um determinado ser, né? No caso o O'Brien. Então, eles não contavam lá, os paradas não contavam com isso, né? Eles escolheram o O'Brien por ser o cara que conhece tudo da técnica da estação, poderia burlar qualquer sistema, né? Obter qualquer informação, fazer qualquer tipo de sabotagem, mas eles não contavam com esse aspecto humano dele, de que evitaria a própria sabotagem em nome do caráter dele, né? Da lealdade que ele tem à frota, aos companheiros, a retidão de caráter. Eles não contavam que era essa figura, né? Íntegra. Mas, o grande assim, trunfo... Pode falar, eu não sei se em algum momento também o O'Brien teria evitado isso, né? Porque ainda não tinha sido disparado o gatilho. Até então ele vivia normalmente como O'Brien, né? Por isso que ele sendo uma máquina, né? Até aquele momento ele não tinha acesso total aos diários, ele não tinha acesso ao local onde seria a reunião, né, a senha para estar ali. Então, como perceberam que ele não era, ou poderia não ser o O'Brien, verdadeiro, original, né, como diz a Dari, né, então ele foi cerceado, né, em alguns privilégios que ele tinha, né? Mas até então ele está tocando a vida dele. A questão é que ele desconfia do modo como ele está sendo tratado, né? Por que eu não tenho acesso total ao diário? Né? Por que a Keiko está me olhando com essa cara estranha, né, aqui na hora da comida? Por que o Cisco, né, tá sendo evasivo nas respostas, está me obrigando a fazer esse exame que poderia ser feito num outro momento, já que tem uma coisa tão importante acontecendo aqui na estação, né, que é essa negociação de paz aí entre esses grupos, né? Então ele desconfia das coisas e talvez por isso ele foge, né? Talvez como um meio de voltar lá para o seu local de origem também, né? Mas ele foge justamente não porque ele deseja não fazer o mal, pelo menos essa, ou não ser um terrorista, um assassino, porque ele entende que as coisas que o assustam de algum modo, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. A própria fuga dele, quando ele entrou ali no túnel, no buraco, o que aconteceu é que a primeira providência dele é alertar, né, a própria federação do que estava acontecendo, porque ele queria evitar a qualquer custo que acontecesse alguma trama que ferisse o código de ética da federação. Porque, em hipótese alguma, ele ia admitir que se tratassem, como é que estão tratando e trocando informações, e chegaram transmissões que ele descobriu acessando os diários depois dos rebeldes aqueles. Mas como isso? Como se admite agora romper a federação com seu próprio tratado, que é a conversa com o Odo que ele teve depois? Como é que ele admitiu isso, né? Como é que a federação ia admitir isso? Então, ali ele precisava sair o mais rápido possível e avisar que tinha alguma coisa errada. Foi quando ele acessou, né, a instância superior e disse: volta para a estação. Ele disse: bah, aí tem coisa.